Olá, queridos alunos, tudo bem? Prontos para mais uma aulinha de matemática? Então, hoje nós vamos aprender os divisores de um número natural. Vamos aprender a como achar os divisores de um número natural. Mas antes de nós começarmos, queria sim bater um papinho bem rápido com vocês. Vocês sabem que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, é claro que o aluno que já domina a tabuada, que já sabe toda a tabuada, que estuda a tabuada sempre, ele vai ter uma certa facilidade maior para entender o conteúdo. A tabuada, todos vocês já sabem, né? Mas tem aqueles alunos que já dominam, que já têm a tabuada memorizada, e é muito importante que essa tabuada seja memorizada por vocês, porque quanto mais vocês souberem a tabuada, mais fácil será para vocês acharem os múltiplos e também os divisores de um número natural. Então, vamos começar bem devagarinho e prestando bastante atenção para todo mundo entender como é que a gente faz para achar os divisores de um número natural. Bom, nós já sabemos que os números naturais é o conjunto formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. E que esse conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Então, hoje a gente vai aprender a descobrir quais são os divisores de um número natural. Como que nós fazemos para descobrir quais são os divisores de um número natural? Observem as divisões abaixo. Nesse caso, que eu coloquei aqui para vocês, eu quero descobrir quais são os divisores do 6. Bom, a maneira mais óbvia da gente descobrir quais são os divisores de um número natural é fazendo a divisão desse número. Então, nós vamos dividir aqui o 6 pelos números naturais para descobrir quais são os números que podem ser divididos, que o 6 pode dividir. Então, olha só, para começar, nós temos aqui 6 dividido por 1. 6 dividido por 1 vai dar 6, porque 6 vezes 1 é 6, e 6 menos 6 não sobra nada. O resto é 0. Então, vamos ver agora a divisão do 6 por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Porque 2 vezes o 3 é 6, 6 menos 6, 0, também não sobra nada. Agora, vamos ver, então, o 6 divididos por 3. 3 vezes 2 é 6, 6 menos 6, 0, mais uma vez, não sobrou nada. Então, por enquanto, olha, eu consegui dividir o 6 por 1, eu consegui dividir o 6 por 2, eu consegui dividir o 6 por 3. E nessas 3 operações, o resto foi 0. Então, eu vou continuar e agora eu vou fazer a divisão do 6 pelo 4. Vai dar 1. 4 vezes 1 dá 4. 6 menos 4 vão sobrar 2. Continuando, vamos dividir 6 por 5. 6 dividido por 5 vai dar 1. 5 vezes 1 é 5. 6 menos 5, 1. Mais uma vez sobrou o resto. E vou dividir o 6 pelo 6, que vai dar 1. 6 vezes 1 é 6. 6 menos 6, 0. Bom, eu vou parar aqui no 6. Será que alguém saberia me dizer por que eu não vou continuar dividindo 6 por 7, 6 por 8, 6 por 9? É isso aí, simplesmente porque não dá. Eu não posso dividir 6 por 7, por uma quantidade maior do que o que eu tenho para dividir. Então, pessoal, vamos prestar atenção agora em todas essas operações que nós fizemos aqui. Lembrem que o divisor, numa conta de dividir, aqui nós temos o dividendo, o divisor é esse númerozinho que vem aqui dentro da caixinha. Então, vamos destacar
quais são os divisores de cada uma dessas contas. Aqui no 6 dividido por 1, o divisor é o 1. Aqui no 6 dividido por 2, o divisor é o 2. No 6 dividido por 3, o divisor é o 3. No 6 dividido por 4, o divisor é o 4. No 6 dividido por 5, o divisor é o 5. E no 6 dividido por 6, o divisor é o 6. Agora eu quero que vocês observem o resto dessas divisões. Aqui, quando eu dividi por 1, o resto deu 0, porque a divisão foi exata. Quando eu dividi por 2 também, a divisão foi exata. Quando eu dividi por 3, também foi uma divisão exata. Quando eu dividi por 4, eu vi que não dá para dividir 6 por 4 exatamente. Quando eu divido 6 por 4, vão sobrar 2, porque não é uma divisão exata. Na divisão por 5, também não consegui uma divisão exata, porque 6 dividido por 5 dá 1 e sobra 1. Na tabuada do 5, não tem nenhum número que multiplicado dê 6. Agora, na divisão por 6, mais uma vez, a minha divisão foi exata. Então, eu quero agora que vamos envolver juntos aqui todas as divisões que nós encontramos resto 0. No 6 dividido por 1, no 6 dividido por 2, no 6 divididos por 3, no 4 não, dividido por 5 também não, e no 6 divididos por 6. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: todas essas divisões em que o resto foi 0, ou seja, todas as vezes que eu dividi o 6 por um número natural e esse resultado deu uma divisão exata, esses números que deram a divisão exata são os divisores do 6. Ou seja, os divisores do 6 são 1, 2, 3 e 6. Reparem vocês que eu parei no 6. Como eu já disse, não tem como eu dividir 6 por 7, 6 por 8, 6 por 9 e assim por diante. O maior número que vai dividir o 6 é o próprio 6. Ok? Então, vamos continuar. Os divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividir em outro número, terão como resultado uma divisão exata, isto é, com resto igual a 0. Então, toda vez que eu quiser descobrir o divisor de um número, basta eu fazer a divisão. Se nessa divisão o resto for 0, esse número pelo qual eu dividi será divisor do outro número. Vamos ver, então, outro exemplo. Vamos descobrir quais são os divisores do 10. Quais são os números que dividem o 10 e têm resto 0. Dessa vez eu não vou montar a conta, não. Vamos fazer a divisão deitadinha mesmo, porque como são números pequenos, tem como a gente descobrir os divisores dessa forma. Olha, 10 dividido por 1 dá 10. 10 vezes 1 é 10, não sobra nada. 10 divididos por 2 também dá para dividir. Dá 5 e também não sobra nada, porque 2 vezes 5 dá 10. Para 10 não falta nada. Agora, o 10 dividido por 3, tem como eu dividir 10 por 3? Bom, até tem como eu dividir. Porém, não dará um resto 0, porque 10 dividido por 3 é 3. Porque quando eu divido 10 por 3, o número que chega mais próximo ao 10 é o 9, porque 3 vezes 3 é 9. 9 para 10, resta 1. E quando eu divido 10 por 4, eu terei uma divisão exata? Também não. 10 dividido por 4 dá 2. Não tem nenhum número na tabuada de 4 que eu multiplicando por 4 encontre 10.
O mais perto é o 8, quando eu multiplico 2 vezes o 4, dá 8. Para chegar no 10, olha quanto restam. Restam 2. E o 10 dividido por 5? Ah, esse dá para dividir. 10 dividido por 5 dá 2, porque 2 vezes 5 é 10. E não sobra resto nenhum. Vamos continuar dividindo, então. 10 dividido por 6 dá 1. 6 vezes 1 é 6. Para 10 restam 4. 10 dividido por 7 também dá 1, porque 7 vezes 1 é 7. Para 10 faltam 3. 10 dividido por 8 dá 1 de novo, porque 8 vezes 1 dá 8. Para 10 restam 2. 10 dividido por 9 também dá 1. 9 vezes 1 é 9. Para 10 resta 1. E o 10 dividido por 10, mais uma vez, não vou ter resto, porque 10 vezes 1 é 10. Para 10 não resta nada. Agora, nós vamos marcar dessas divisões quais são as que têm resto zero. O 10 dividido por 1, o 10 divididos por 2, 10 divididos por 5 e o 10 divididos por 10. Reparem vocês que esse númerozinho que eu coloquei de vermelho aqui são os divisores. E aqui em cima está escrito que todos os números naturais que ao dividir em outro número terão como resultado uma divisão exata, ou seja, com o resto igual a zero. Então, os divisores do 10 são todos os números pelos quais eu dividi o 10 e sobrou nada, e o resto foi zero. Então, quais foram eles? O 1, o 2, o 5 e o 10. Mais uma vez, eu digo a vocês que eu não continuei dividindo, não dividi 10 por 11, não dividi 10 por 12, porque não dá. São números maiores do que o número que eu estou dividindo. Então, não tem como eu dividir. Reparem vocês que, mais uma vez, o maior divisor do 10, quem é? É o próprio 10. Ok? Vamos ver, então, outro exemplo para ficar entendido direitinho. Agora, nós vamos descobrir quais são os divisores do 12. 12 dá para dividir por 1? Dá. 12 vezes 1, 12, e não sobra nada. O 12 dá para dividir por 2? Sim, na tabuada do 2, 2 vezes 6 é 12. Então, 12 dividido por 2 é igual a 6, e o resto também é zero. E na tabuada do 3, tem algum número que dá 12? Tem algum número que ao multiplicar por 3 dá 12? Sim, 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Então, 12 dividido por 3 é 4. E não sobra nada. Então, obviamente, o 12 dividido por 4 também vai dar. E o resultado vai ser o 3. 12 dividido por 4 dá 3, porque 3 vezes 4 é 12. E o resto é zero. Agora, por 5. Será que quando eu multiplico algum número por 5 eu encontro 12? Não, eu não encontro, porque 12 dividido por 5 não dá uma divisão exata. A divisão vai dar como resultado 2, porque 2 vezes 5 é 10. 10 para 12, restam 2. E o 12 divididos por 6, pessoal? Lá em cima a gente não fez 12 divididos por 2 igual a 6? Então, 12 divididos por 6 será igual a 2, e o resto também será zero. 12 divididos por 7 não dá uma divisão exata. 7 vezes 1 dá 7, 7 para 12 restam 5. 12 divididos por 8 também não vai dar uma divisão exata. 12 divididos por 8 dá 1, porque 8 vezes 1 é 8, e 8 para chegar a 12, restam 4. O 12 dividido por 9 também não vai dar uma divisão exata.
9 vezes 1 é 9, para 12 restam 3. 12 divididos por 10 também não dá uma divisão exata. 10 vezes 1 é 10, para 12 restam 2. 12 divididos por 11 também tem resto. 11 vezes 1 é 11, para 12 resta 1. E, finalmente, 12 divididos por 12, que vai dar 1, e o resto será 0. Então, mais uma vez, eu não disse para vocês que os divisores de um número são todos os números que, ao serem divididos, dá o resto 0? Então, vamos marcar todas as divisões que deram o resto 0. 12 divididos por 1, 12 divididos por 2, 12 divididos por 3, 12 divididos por 4, 12 divididos por 6 e 12 divididos por 12. Então, esses números, os quais eu dividi por 12 e o resto deu 0, são os divisores do 12. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Os que não têm resto 0 não serão divisores do 12. Por quê? Porque eles não dividem exatamente o 12. Eles têm resto. Ok? Muito bem. Agora, eu vou colocar aqui esses 3 exemplos que eu dei para vocês, os divisores deles, para que nós possamos fazer algumas observações. Reparem que nos divisores do 6 eu encontrei 1, 2, 3 e 6. Comecei no 1 e terminei no próprio número. Nos divisores do 2, nos divisores do 10, 1, 2, 5 e 10. Comecei no 1 e terminei no próprio número, 10. Nos divisores do 12, eu encontrei 1, 2, 3, 4, 6 e 12. De novo, o primeiro divisor foi o 1 e o maior divisor, o último divisor, foi o próprio número. Agora nós vamos fazer algumas considerações. Podemos observar que existem algumas particularidades que se repetem quando encontramos os divisores de um número. São elas: o 0, pessoal, não é divisor de nenhum número. Ao contrário dos múltiplos, que o 0 é múltiplo de todos os números, o 0 não é divisor de nenhum número. Até porque é impossível dividir alguma coisa por 0. Então, o 0 não será divisor de nenhum número. O número 1, como vocês podem observar aqui, ele é o menor divisor de todos os números. O primeiro número pelo qual eu posso dividir qualquer número sempre será o 1. Então, na sequência de divisores de um número, o primeiro sempre será o 1. O 1 divide todos os números. Agora, o maior divisor de um número sempre será o próprio número. O maior divisor do 6 é o 6. O maior divisor do 10 é o 10. O maior divisor do 12 é o 12. E assim por diante. O maior divisor do 4 é o 4. O maior divisor do 50 é o 50. E aí assim vai. O conjunto dos divisores de um número será sempre finito, também contrário aos múltiplos. Os múltiplos são infinitos, eles não têm fim. Já os divisores, eles terão fim e sempre terminarão no seu próprio número. O maior divisor de um número, como a gente já viu, é o próprio número. Então, o último número da relação dos divisores sempre será o próprio número. E todo número é divisor de si mesmo. Claro que se ele é o último divisor,
O 6 é divisor do 6, o 10 é divisor do 10, o 12 é divisor do 12, e ele sempre será o último divisor desse número. É isso aí, meus queridos. Mais uma aprendizagem para vocês. Agora, só nos resta treinar bastante para ficarmos feras. Vamos lá? Fiquem bem, um beijo para vocês e até a próxima aula.